Um dia de muita alegria, né, queridos? Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, é um dia que precisamos ansiar para que Ele chegue. E louvado seja o Senhor que mais uma vez chegou. E como igreja agora podemos receber do Senhor, né, essa alegria, compartilhar essa alegria, esse amor, através da ação do Espírito Santo. Abra suas Bíblias comigo em Romanos, no capítulo 16. Obrigado. Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler aqui um trecho da palavra do Senhor. Estamos todos juntos? Então, acompanhem comigo o versículo 19 e 20. Amém? Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor, para que se cumpra em nós somente o Teu querer. Queremos reconhecer a nossa pequenez, as nossas dificuldades, muitas vezes, ó Deus, até a nossa falta de fé. Porque Tu continuas sendo um Deus bondoso, Tu continuas grande, Tu continuas poderoso, Tu continuas sendo o mesmo, o Eu Sou. A Ti, Senhor Jesus, nós nos curvamos mais uma vez nessa noite diante da Tua palavra. Porque Tu tens nos chamado como um povo separado deste mundo, Senhor. Tu já tens colocado, Senhor, para nós um destino junto de Ti, Senhor. Vencendo a Satanás, vencendo este mundo, vencendo as adversidades desse mundo, vencendo tudo aquilo que se levanta contra Ti. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos fortaleça para que possamos honrar o Teu nome e o Teu propósito eterno para a Tua glória. Amém, Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca com muita clareza e simplicidade essa palavra que todos nós gostamos de ouvir. Em breve, esse Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Palavra boa, né, irmãos? Baixa só um pouquinho. Senão eu vou me empolgando aqui, os irmãos vão sentindo um pouco. Aleluia! Está para mim, está para você essa palavra, meu irmão. Em breve. Amém? Quantos dizem amém junto comigo? Aleluia, amém? É para mim, assim seja. Em breve, esse Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Isso não é para qualquer um. Isso é um chamado para os filhos de Deus. Por isso, queridos, a nossa luta no dia que se diz hoje é para honrarmos esse Deus como Ele é Pai. E para isso nós precisamos nos submeter a Ele como filhos, porque é aos filhos que Ele entrega a sua palavra e as suas promessas. Então diga para o teu irmão, em breve, olha para o teu irmão, em breve, esse Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés, debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Aleluia!
no qual ele é o cabeça e nós somos o corpo. E debaixo dos pés desse corpo, Satanás, inimigo das nossas almas, será totalmente destruído. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu não vejo a hora que isso aconteça. E você? Está chegando, meu irmão. Está chegando. Não tem nada a ver com ficar sapateando não, viu, irmãos? É um pisada só. Flá, acabou. É com poder, é com glória, é com decisão e definição. É para nunca mais se levantar. Esmagará a Satanás. Mas para entendermos melhor esse contexto aqui de que Paulo trazendo essa palavra aos nossos irmãos ali em Romanos, quero que vocês acompanhem comigo a partir ali do início do capítulo 16. Porque, como eu frisei para os irmãos, não é para qualquer um essa palavra. Não é para achar que faz um voto diante de Deus, uma campanha, que faz uma menção diante de Deus e pronto, nós já estamos preparados e o inimigo pode se apresentar porque eu vou para cima e não é isso, não. Essa palavra é para quem está no corpo, no qual ele é o cabeça, é para quem está vinculado, é para quem está inserido no corpo, é para quem se submete à autoridade de Deus. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça da igreja, no qual todo o corpo está ligado. Amém. Eu mesmo desliguei. Todo o corpo. Se tiver muito alto, os irmãos me falam. A gente fala que é o irmão da mesa que não está regulando. Porque nós somos um corpo, precisamos dividir a culpa. Deus, cabeça de Cristo, que é o cabeça da igreja, do qual todo o corpo bem ajustado e vinculado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Somos nós, irmãos. Bem-vindo a esse time. Amém? A minha luta e a tua luta é para que isso permaneça. É para que possamos preservar a unidade essa gerada pelo Espírito. E vamos ler na palavra de Deus que somos chamados no Espírito. Qual é a nossa luta de fé e perseverança diante de Deus? Sermos um corpo. Porque é este corpo que vai terminar com todas as obras das trevas. Haverá o dia que esmagaremos a Satanás. Mas Paulo, então, entendendo esse contexto, vamos ver as minúcias aqui da palavra, a partir do primeiro versículo do capítulo 16. Olha que coisa mais linda, Paulo, coloca teu nome aí. Enquanto nós lermos vários nomes aqui, imagina que Paulo está fazendo menção de você, meu irmão. E se porventura você não conseguir se encontrar nesse contexto, clame ao Senhor, fala: Senhor, eu quero isso para mim. Porque quando eu li a palavra, eu falava: é isso que eu quero, Senhor. Eu quero ser como esse, eu quero ser como esse. Eu quero ser visto por Deus e pelos homens de Deus como essas pessoas. Então acompanhe comigo, olha o versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Olha só, oh Jesus, eu quero ser esse servo teu, que o Senhor está honrando como essa irmã, a Febe. Paulo escrevendo a sua carta dizendo aos irmãos lá: olha, tem uma irmã aí e o nome dela é Febe. Vocês cuidem dela, vocês supram ela, vocês estejam com ela, vocês abracem ela, vinculem ela, amem ela,
porque ela tem doado a sua vida por amor à igreja, ela tem cuidado de muitos, inclusive de mim. Oh Jesus, eu quero isso para mim. Eu quero esse nível de comprometimento com o Senhor. Esse nível onde pessoas falem isso de mim. O que as pessoas estão falando de nós? Não pode ficar naquela questão rasteira. Onde se reúne? Ali na Rua Barreto, 1760, de sábado, 8 horas. Temos reunião de grupo caseiro, temos comunhão uma vez por mês. Temos isso, temos aquilo. Beleza! Isso é bom? É bom. Mas nós temos que ser lembrados. Sabe aquela pessoa? Então você pode confiar nela, porque o que sair da boca dela é de Deus. Abraça ela, recebe dela, porque Deus fala através dela. É assim que Paulo fala de Febe. Vamos andar mais um pouquinho. Olha o versículo 3. Ele faz saudações pessoais a respeito de alguns irmãos. Então ele fala lá: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aleluia. Esses irmãos, qual que era a patente deles ali diante de Paulo? O que tinha valor ali para Paulo? São meus cooperadores. Não são só irmãos, mas eles estão carregando comigo a obra e a realização da vontade do Senhor. Estão cooperando comigo, Priscila e Áquila. Que lindo. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Oh Jesus. Oh Senhor, como eu estou sendo lembrado por aí. Você conhece o Daniel? Conheço. Então, olha, se precisar de alguma coisa, você pode contar com ele. Chama uma, chama duas, chama três, caixa postal, caixa postal, caixa postal. Uai, mas falaram que o Daniel podia contar com ele. Nem consigo falar. Não arrisca nem atender, quem dirá a cabeça. Priscila e Áquila, que por mim arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Não só eles arriscaram a cabeça, irmãos, mas aqueles que estavam com eles também arriscavam a cabeça por causa do Evangelho, por causa do avanço do Evangelho. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Imagino que esses irmãos não conheciam essa Maria. Mas Paulo fazendo menção ali na sua carta, olha, façam saudação a Maria. Não se esqueçam de saudar essa amada irmã, porque muito trabalhou por vós. Oh Senhor, quantos têm trabalhado a favor da sua igreja, e talvez nem conheçamos assim, né, como nós temos comunhão com alguns irmãos mais próximos, mas quantos irmãos têm trabalhado para a edificação do corpo de Cristo. Senhor, abençoa esses irmãos. Eu não posso deixar passar um momento onde encontro com algum desses que doam a vida, doam o tempo, doam a casa, doam os bens, doam tudo para poder edificar a vida de outro. Eu não posso perder a oportunidade de abraçar. Vidas essas que eu já tive a oportunidade de estar na casa de muitas dessas pessoas. Muitas. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Oh Jesus. Irmãos, aquela palavra de pisar sobre Satanás é para essa categoria de gente. Por isso que eu estou lendo com os irmãos do versículo 1. Para nós não acharmos que qualquer um vai chegar lá e pisar. Nós temos que olhar para a categoria de gente que o Senhor está chamando. Meus companheiros. Quem quer ser meu companheiro aqui? Ah, eu quero, mas eu vou para a prisão. Quer ainda? Tá junto? Igual casamento, na alegria e na tristeza? Vamos junto? São meus companheiros, são parentes,
e ainda companheirismo ali intenso, né, irmãos? De prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Olha que coisa linda de submissão. Já conheciam a realidade do Evangelho, já conheciam as boas novas de salvação, mas viram Paulo sendo chamado como apóstolo do Senhor, e eles se colocavam junto com Paulo. Que nível de relacionamento? E eram parentes, irmãos. Além de irmãos em Cristo, eram parentes. Então aqui quebra-se toda barreira de parentesco natural, porque Deus não se preocupa com isso. Porque todos nós somos parentes. Puxa capivara, todos nós vamos passar lá por Adão e Eva. Não tem favorecimento. Mas além do parentesco, é mais próximo ainda, tem um parentesco de submissão, então eu consigo ser mais humilde ainda, e te abençoar, e valorizar o chamado de Deus na tua vida. Lindo isso, irmãos, lindo. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, irmãos que estavam juntos, cooperando em Cristo. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Que coisa mais graciosa. Quantos pais eu tenho aqui entre vocês, irmãos, todos. Reconheço a todos vocês como meus pais, os mais velhos, né? E as mais velhas como mães. Eu preciso olhar, porque não é somente meus irmãos para nos encontrarmos em reunião, mas é a minha família eterna, porque o Senhor nos chamou em unidade. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Nós vamos nos colocar de pé agora e dar um ósculo santo uns nos outros agora, e saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? O Senhor está falando para nós saudarmos, nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos chamou. Então aí ao teu redor, sauda o teu irmão com a paz do Senhor. É o teu irmão, é chamado para lutar com você e ser vitorioso em Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o povo do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Podemos ir voltando, que tem palavra ainda. Aleluia. Amém.
Vamos tomar nossos lugares. Senão eu vou chamar os irmãos do louvor aqui, vamos puxar aquele como é precioso irmão e encerramos por aqui, não tem problema. Aleluia. Aleluia. Para quem, irmãos? Para que categoria de gente Paulo então estava falando? Estava entregando essa palavra que em breve os seus pés esmagarão a Satanás. É para qualquer um? Ou é para gente que tem uma categoria bem alta? E eu digo para você, somos nós. Em nome de Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, somos nós. Porque nós vamos vencer todas as adversidades. Nós vamos vencer todas as nossas diferenças. Nós vamos vencer todas as nossas picuinhas. Todo o nosso achismo. Nós vamos vencer todos os nossos conceitos e preconceitos. Nós vamos vencer. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não posso crer diferente disso. Não posso viver diferente disso. Então, Paulo, entendemos agora para quem ele está falando. Eu preciso me encontrar aqui dentro, irmãos. Eu preciso ter essa pegada do reino. Eu preciso ser como esses irmãos. Porque logo depois Paulo, então, no versículo 17, começa a dar um alerta aqui para a igreja. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Vocês são este povo. Vocês estão separados para a glória do Senhor. Se afastem daqueles que causam escândalo e em desacordo com a doutrina. O que ele está falando? O que está escrito aqui, irmãos, é o que nós obedecemos. Qualquer achismo fora disso aqui é doutrina humana. Está em desacordo. Então isso causa um escândalo, isso causa problema, isso causa desconforto. Mas não é aquele desconforto que te confronta com a realidade divina. É aquele desconforto para tentar ser aquilo que outra pessoa quer que você seja. Não perca tempo com isso. Porque inevitavelmente, para fazer a vontade do Senhor, nós acabamos desagradando alguns. A própria palavra nos deixa bem claro. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Esse deixar também todos nós sabemos, não é abandonar, não é fazer, não é esquecer nada disso, porque o mandamento persiste, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tu te vá bem e viva longos dias sobre a terra. Esse mandamento nada derruba, nem o casamento derruba esse mandamento. Mas o significado de deixar é amar menos. Então, para servir ao Senhor, para botar o pescoço aqui à prova, para estar na prisão, para servir a Deus, com certeza algumas pessoas não vão se agradar. Amém? Mas se você está servindo a Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Uma hora os homens se dobram à vontade do Senhor. Senhor, de ti não abro mão. A vida eterna o Senhor deixou para mim, então eu vou com unhas e dentes defender ela. E nós agora vamos defender então como família, continuar defendendo como família. E ele no versículo 18 continua, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Oh Jesus, tem algum interesse, alguma necessidade, alguma coisa, então eu vejo o Léo fazendo alguma coisa errada, mas o Léo é meu sogro. Ixi, irmão, vocês não sabem o que eu passo. Aí, mas antes de ser meu sogro, quem que o Léo é?
meu irmão. O Léo está de prova aqui. Falei já em amor várias verdades para o Léo. Não é, Léo? Como o Léo falou muitas outras a mais para mim. Irmãos, palavras, né, suaves. Não, Léo, mas eu vi que você errou, Léo, mas peraí, vamos ver, vamos tentar assim, vamos tentar assado, vamos esperar passar um pouco, né, Léo? O importante é que a gente mantenha boa convivência. Aonde isso está na Bíblia? O importante é que nós amemos o irmão, ao ponto de dar a própria vida por amor ao irmão, ao ponto de nos colocarmos na situação do irmão e falar: Léo, eu sou um com você, meu irmão. Você não faz isso porque eu não vou conseguir ir para o céu, né, sem você, então eu vou lutar por você agora. Não é um apontar de dedos do erro do irmão. Isso é se colocar junto para vencer as adversidades que o meu irmão está lutando. Não é um apontar de dedos do pecado e da falha e da incapacidade. Não, não, não. Fica tranquilo, irmãos. Não toma lugar de Satanás. É ele que é o acusador. E ele faz muito bem isso. Nós somos um povo santo, separado por Deus, para abençoar, para resgatar, para unir, para buscar, para perdoar. Nossa, Léo, você é muito bom, mas tem isso aqui que é difícil em você. Será que está um coração ali de aceitação? Talvez só como um apontamento de erro? Com certeza não. Léo, você tem muita coisa boa, mas Léo, deixa eu te dar né? Posso falar uma coisa para você na liberdade aqui? Olha, você falou desse jeito lá, isso eu não vejo que é bom. Isso não está na palavra de Deus. Já falei assim com você, né, Léo? Eu posso falar porque já falei mesmo. Então, sem palavras suaves, lisonjas, palavras enganosas. Isso não significa ser estúpido. Meu irmão, a verdade é essa. Esse negócio de que eu falo o que vem na cabeça, ou então eu não tenho papa na língua, é pecado. É descontrole emocional. Isso é pecado. Até o espírito está sujeito a profeta. Então eu tenho que controlar as palavras que saem da minha boca, porque diz a palavra do Senhor, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como que eu vou abençoar alguém falando alguma coisa meio atravessado? Não tem jeito, né, irmãos? Como então poderá fluir água boa e água amarga da mesma fonte? Não tem jeito, né, irmão? Quem comigo não ajunta, espalha. Então fiquemos atentos, porque há um padrão no mundo muito aceitável. Você pode fazer isso, de vez em quando você pode errar naquilo, você pode até arriscar naquilo outro, mas Deus te ama. Eu vou dizer uma coisa para vocês, concordo, Deus nunca vai deixar de te amar. Mas não significa que você vai estar vinculado nesse corpo e vai com Ele para a glória. Deus não vai deixar de amar aqueles que vão para o inferno. Ele vai sofrer, ele já morreu, até por aqueles que serão condenados. O amor dele já foi expresso totalmente na cruz. Cabe a cada um de nós enxergarmos nessa palavra: estou neste padrão que Paulo colocou, para que assim então venhamos juntos ler. Olha que lindo! Versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais, querida família do Senhor, Paulo trazendo essa instrução, este padrão, esta objetividade do reino, e ele falou assim: eu conheço, vocês são muito obedientes. Eu sei que vocês vão dar atenção a esta palavra. E eu estou dizendo para vocês nessa noite a mesma palavra. Eu sei que vocês são obedientes e ouvirão a palavra do Senhor. Então, atentem para isso. Sejam sábios para o bem e simples para o mal. O que a palavra está nos chamando? Algumas palavrinhas têm que saltar para a gente e nos incomodar. Por exemplo,
O que ele quis dizer com seja, com sábios, com bem, com simples e com mal? O que Paulo quis dizer nessa sequência? Sejam sábios para o bem e simples para o mal. É só uma frasezinha curta assim? Não. Eu não vou ler tudo para os irmãos aqui o que significa do original. Mas eu vou fazer um resumo do que Paulo simplificou em poucas palavras. Ele quis dizer assim: quero que tenham prazer e satisfação, com toda esperteza, em elaborar os melhores planos, usando os melhores meios, para verdadeiramente e com toda segurança permanecerem puros, sem mistura de maldade e livres de toda malícia. Isso vos guardará de vossa natureza perversa, no modo de pensar, sentir e agir. Se você tiver curiosidade, vai lá para o original, você vai encontrar tudo isso que eu te falei. Esta frase, você tem que ser sábio para o bem, simples para o mal, é isso que Paulo deixou para nós. Não é só isso, não é um final de versículo, não é simplesmente 4 palavrinhas, 5 palavrinhas, é muito mais profundo, irmãos. O Evangelho é o poder para a salvação daquele que crê. Então não é simplesmente algumas palavrinhas, é muito mais que isso. Paulo aqui estava inclusive dizendo, direcionando a igreja: vocês não são chamados para serem especialistas de tudo que é de ruim que acontece nessa terra. É uma das referências de Paulo nesse texto aqui. Nós não somos chamados de forma alguma para sermos esses especialistas sobre detalhes de más ações. E é complicado isso, né? Porque eu pergunto assim, para qualquer um de nós: o que você tem que fazer para não pecar? Para não pecar tem que fazer isso. Todo mundo tem a sua forma de agir. Todo mundo conhece onde o sapato aperta. Todo mundo sabe da sua necessidade, da sua debilidade. E aí nós começamos a desenvolver de uma forma bem natural algumas circunstâncias que nos levam a observar mais aquilo que é ruim do que aquilo que na realidade a gente devia gastar toda a nossa vida e atenção, que é aquilo que é bom, Cristo Jesus. Então acabamos ficando especialista do que pode, do que não pode, como é, como não é. E de repente chega alguém diante de nós: poxa vida, errei naquilo outro. Pera aí, irmão. Sabe por que você errou isso aí? Porque você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você não podia ter feito assim, você poderia ter feito daquilo jeito. Nós acabamos ficando mestres. Descobrimos todas as facetas a respeito daquilo que é ruim. Mas pergunto para os irmãos, a palavra nos orienta a respeito disso? A palavra nos deixa algum direcionamento para falar: irmão, procura com toda a ênfase como não praticar as coisas ruins? A palavra nunca deixou isso. Ela só fez menção para nós estarmos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É impossível, irmãos, é impossível para aquele que está cheio de Deus, cheio de Jesus, transbordante do Espírito Santo, ir para o caminho errado. Às vezes podemos cair no erro de mostrar um monte de coisa errada e esquecemos um pouco de falar daquilo que é. Isso pode acontecer dentro das nossas casas, pode acontecer no nosso casamento, pode acontecer com os nossos filhos. Filho, cuidado com isso, filho, cuidado com aquilo, filho, cuidado com aquilo outro, esposa não pode isso, marido não pode aquilo. Mas não sentamos ao redor da palavra e falamos: olha o que Deus quer para nós aqui. Olha o que Jesus falou que Ele quer que façamos. Olha como que Jesus quer que nós oremos. Olha como o Espírito Santo aqui agiu. Olha o que Deus quer para mim, para você, para a nossa família. É isso que nós temos que gastar tempo, igreja. É no Senhor. Os nossos olhos têm que estar fitos no autor e consumador da nossa fé. Porque aí acontece o que Paulo disse. Nós revertemos essa situação e entendemos o que ele quis dizer. Sejam sábios. Ser sábio tenham prazer
em viver a vida que Deus deu para você, porque aí você não vai viver a vida que o mundo te oferece. Seja inteligente, seja perspicaz, tenha atitudes inteligentes, de sabedoria, para discernir o que é bom e o que é ruim. Não perca tempo com aquilo que é ruim, tentando descobrir como que o mundo vai de mal a pior. Não é problema meu, isso é problema de Satanás. O meu problema é não estar com o mundo, porque a minha solução é em Cristo Jesus, então eu tenho que olhar para Ele. Aí Ele fala para nós, ser simples para o mal. Parece até que está chamando a gente para um patamar assim, de esperteza, mais ou menos. Se caso acontecer alguma coisinha errada aí, nem tem tanto problema. Não é isso. Esse simples aqui da palavra está dizendo sem mistura nenhuma com o mundo. Eu poderia resumir assim para os irmãos: simplesmente assim. Você é de Cristo Jesus, de mais ninguém. O inimigo e o mundo não pode ter nenhuma beiradinha aí na tua vida. Você é sem mistura. Tem que estar sem mistura. Para quê? Para ser encontrado por Deus. Quanto ao Senhor, seus olhos passam sobre a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo o coração tem Ele. Não, é totalmente dele. Isso é ser simples, irmãos. Não é ser ingênuo, ser bobo. Ser simples é não ter a mistura. Mistura essa que muitas vezes o mundo tenta colocar nas nossas casas, no nosso casamento, na igreja do Senhor, no nosso trabalho, nos negócios, em como nós vamos gerir a nossa casa, as nossas finanças. É o Senhor que é o nosso norte, não é o mundo. De repente vem uma reformulação a respeito do plano político. Isso afeta a gente, sim, afeta, irmãos, afeta. Mas não é para nós. Isso vai afetar, mas não é para mim, porque na verdade o meu reino, a minha morada é celestial. Eu vou aguentar, eu vou passar por isso aqui, as aflições que há no mundo, mas eu crendo em Cristo Jesus, que Ele está preparando para mim a morada e vou estar com Ele. Então chamo os irmãos para, junto comigo, lermos Romanos no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Abriram? A partir do versículo 1 é o teu currículo. Amém? Tem que ser. Eu tenho que ler Romanos a partir do versículo 1 e falar: Senhor, isso aqui é para mim. Eu tenho que estar nisso aqui. Isso aqui não foi para mais ninguém. Não é para o mundo não, é para a tua igreja. Então é para mim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto aqui de Romanos era uma preparação de Paulo ali, porque o que ele fala lá no capítulo 16 não é diferente. Ele está trazendo essa realidade para a igreja de Cristo, falando assim, talvez nas nossas palavras: queridos, amados, irmãos, nos reunimos nessa noite porque o Senhor nos ama,
porque o Senhor derramou seu sangue por nós, porque Ele morreu para sermos santos e estarmos diante deles irrepreensíveis. E não somente isso, irmãos, mas também vocês se gloriem nas suas tribulações. Poxa vida, mas como é difícil. Tem mesmo, Daniel? Tem. Não tem como pular, irmão, não tem como rasgar. Porque nós lemos lá, os irmãos, a categoria de irmãos, de filhos de Deus que vão pisar em Satanás, são esses, os mesmos, que se gloriam nas próprias tribulações. Eu tenho certeza que nós temos aqui muitos motivos para nos gloriar, não temos? Estamos passando por uma tribulação, irmão? Ou só eu? Então vamos supor que, se eu colocasse assim para os irmãos, você vai dar um glória a Deus, não vai fazer não, tá? Porque senão os vizinhos vão acordar, nós vamos acordar Rio Preto. Mas você vai dar um glória a Deus do tamanho da tua tribulação. Como seria? Acordaríamos Rio Preto, não? Como é que está aí? Glória a Deus, está tudo bem. Né, João? Se você tivesse que dar um glória a Deus do tamanho da tua tribulação, qual glória a Deus seria, irmãos? Então eu vou dar uma dica para os irmãos. Quando nós nos reunirmos para glorificar a Deus, você traz consigo esse fardo da tribulação, porque você vai entregar aos pés da cruz. Deixar diante do Senhor todas as vossas ansiedades, tudo aquilo que te sobrecarrega. Sabe por quê, irmão? Eu me veio assim, enquanto eu estava lendo essa palavra, eu queria até poder fazer alguma coisa desse tipo, mas não tive tempo. Mas imagina, para mim, se eu pegasse um saco de 50 quilos de cimento, e eu carregar uns 100 metros nas costas, e eu, na hora que eu soltar esse saco de cimento, glória a Deus, amém? Mas, de repente, 50 quilos de cimento não está muito pesado ainda, de acordo com a tua tribulação. Então vamos pôr 2 sacos, 3 sacos de cimento nas tuas costas. E você vem então para a presença do Senhor. Você vem à presença do Senhor. E na hora que você lança diante dele, você dá um glória a Deus. Porque você dessobrecarregou. Ele tomou o teu fardo e colocou o fardo dele sobre você. Muitas vezes viemos assim para o culto. Quem será? Quantos vão orar por mim? Estou precisando de oração, estou precisando de afago, estou precisando de colo, estou precisando... Não tem problema, irmão. Aqui se encontra tudo isso mesmo. Mas é assim, ó, lembra que o tamanho dessa tua sobrecarga tem que ser o tamanho da glória que você vai dar para o Senhor. Porque se nós nos reunirmos para compartilharmos as nossas cargas, nunca vamos tomar o fardo do Senhor sobre nós. E talvez entramos e saímos ainda sobrecarregados. Então, dou uma dica para os irmãos. Conforme os irmãos estiverem sobrecarregados, encontra mesmo com os domésticos da fé. Amém, irmãos? Pode deixar o irmão pegar o violão está consagrado, está ungido, não tem problema nenhum. Ele vai lá ministrar com as crianças, está tudo certo. Enquanto nós carregamos o fardo, nós não conseguimos dar glória a Deus. Amém? Como que você respira com o fardo nas costas? Respiração curta. Não consegue nem falar. Mas quando nós liberamos o fardo, eu dou glória a Deus. Então fica a dica. Para que possamos glorificar a Deus. Numa reunião como essa, que bênção que foram os louvores, né? O Senhor trazendo a revelação através dos cânticos, da palavra, do ósculo santo. Foi gostoso ou não foi? Levantar, abraçar os irmãos. Você lembra de problema nessa hora, irmãos? Você lembra que Deus te chamou para amar e ser amado. Então não deixa o problema ser maior do que o teu Deus na tua vida. Larga esse fardo. Dá um glória a Deus. E se a coisa está difícil, glorifica a Deus nesse mesmo padrão de dificuldade, até maior. Porque Ele merece muito mais glória e honra. Vamos parar de ficar choramingando pelos cantos porque a coisa não acontece. Talvez a coisa não está acontecendo porque você não larga o osso. Você não solta o fardo que não é teu. Ele já colocou na cruz. Ele já levou sobre si. E agora Ele pede para nós tomarmos o fardo dEle.
Então, o que nos diz Romanos? Ele diz que nós, no versículo 5, ora, a esperança, meus irmãos, não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou nos foi outorgado. É diferente daquilo que o mundo está vivendo, a nossa vida é diferente. Para que os irmãos, então, talvez guardem um pouquinho melhor o que esse contexto de Romanos, do capítulo 5, do versículo 1 ao 5, eu vou deixar para vocês um exemplo. Imaginemos que qualquer um de nós, por um descuido, caiu numa piscina, de cabeça para baixo. Qualquer um de nós, até as crianças, sabem para onde tem que ir para sair dessa situação. É ou não é verdade? Eu tenho que ir para cima. É lá que está o oxigênio, o ar que eu respiro. É lá que está a vida. Então é como se nós, de repente, caíssemos na piscina, aonde ali não é o nosso lugar, não é ali que Deus quer que estejamos. Ali só tem morte, ali só tem problema, e algo dentro de você fala, é para cá que você tem que ir, porque é aqui que você vai encontrar Deus. Então o teu corpo começa a lutar, você começa a se desesperar para encontrar logo este lugar. E aí nós, quando chegamos na superfície, o que fazemos? Vivemos. Amém? É assim com Cristo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas a confusão desse mundo é tamanha, que talvez está te levando aí mais para baixo, ao invés de buscar a Cristo Jesus. Às vezes os conceitos e os conselhos do mundo parecem mais verdadeiros do que as verdades eternas da palavra. E muitas vezes entregamos nossos filhos aos conceitos e aos conselhos mundanos. E o que nós, como os pais, estamos fazendo? Jogando nossos filhos mais para baixo nessa piscina. Lá dentro deles até tem algo criacional que fala que não é ali o lugar. Mas estamos atordoados, perdidos. Nós precisamos voltar para Cristo. Agora, para complicar um pouquinho mais. Você caiu na piscina. E se você não souber nadar? E se você não souber nadar? Você vai saber para onde você tem que ir. Você vai lutar para chegar naquele lugar. Você quer a vida, mas eu não sei nadar. Irmãos, é muito sério isso. O inimigo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nesse paralelo, saber nadar é estar em Cristo Jesus. É onde a convicção da tua vida, aquilo que move você, é aquilo que te faz servir, se doar, estar preso, estar em luta, trabalhar, gastar seu tempo, gastar a sua casa, gastar os seus bens, o seu carro, a tua família, os teus filhos, é Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. É Cristo, irmãos. É Cristo. A razão da nossa vida tem que ser Cristo. O nosso trabalho tem que ser Cristo. O nosso casamento, a razão tem que ser Cristo. Os nossos filhos, educamos nossos filhos por amor a Cristo. Entregamos nossa vida, o nosso tempo por amor a Cristo. Não por amor a este mundo. Não por esta piscina na qual estamos ainda. Mas haverá um momento em que o Senhor vai nos tirar. O Senhor vai nos resgatar e vai nos tirar desse mundo. Não precisaremos mais ter essas preocupações. Mas até lá, irmãos, precisamos estar muito bem preparados e nadando com perfeição no Evangelho, na perseverança, na oração, na proclamação, no serviço, no gastar e se deixar ser gasto.
como lemos lá em Romanos, no capítulo 16. Porque eu não preciso saber a profundidade da piscina. Não preciso saber se a água é doce ou salgada. Eu não preciso saber se tratar essa água ou não. Eu não me importo com esse mundo. Eu me importo que aqui não é o meu lugar. E o Senhor está me resgatando desse mundo para a sua glória. Amém? Eu quero ler o último texto com os irmãos. Abra comigo em Salmos. Salmo 24. Amém? A partir do versículo 3. Vamos ler todo, né? Assim, só para estar todo dentro do contexto. A ênfase é versículo 3 a 5, mas a partir do versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Vamos lembrar daquela categoria de pessoas lá de Romanos? Aí ele está falando desses agora. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou quem o que é limpo de coração, de mãos, e o puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Quem subirá ao monte do Senhor? Que categoria? Como que vão ser essas pessoas? Eu tenho certeza que aqueles que receberam a saudação de Paulo, com liberdade, subirão à presença do Senhor. Eu e você somos chamados, somos predestinados em Cristo Jesus a estarmos com Ele. Mas para isso, queridos irmãos, precisamos lutar por este padrão de Cristo, não pelo padrão do mundo. Então vamos abrir novamente lá em Romanos 19, porque é para nós aquela palavra. Em breve, muito em breve, muito, mas muito em breve. Lá em Romanos 16, 20. Vamos ficar de pé e ler essa palavra, para fecharmos aqui. O Senhor está preparando a sua igreja. Ele está ataviando a sua noiva. Talvez como eu, os irmãos podem até se sentir confrontados com tantas situações. Não se sinta diminuído, muito menos longe da presença do Senhor. Você está no lugar certo. O problema está quando não se sente nada. Quando não sente nada é porque está nadando a favor. Mas quando sente alguma coisa tocando e mexendo, é que está nadando contra a correnteza. Então, e o Deus de paz, no versículo 20, vamos ler juntos? E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Por que que depois dessa palavra, irmãos, ele falou que a graça seja convosco? Porque não são os seus conceitos e não são as suas definições como pessoa, como ser humano, que vai te levar à presença do Senhor. É Ele que te chamou pela graça dEle. Então a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Para que possamos chegar diante dEle com essa determinação. Em breve, eu e você juntinhos, fazendo parte desse corpo, esmagaremos a Satanás. Sabe todas essas afrontas que você tem recebido? Sabe todos esses problemas que você tem vivido? Sabe todos os ventos contrários que têm soprado contra a tua vida? Tem dia e hora marcado para acabar. Até lá, eu digo só uma coisa: permanecer fiel. O Senhor dará a coroa a todo aquele que permanecer fiel.